Gravação iniciada, presidente. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui começando a reunião. Bom dia, Fabimar aí, que vai nos ajudar. Vamos começar a sessão desse dia 12/8/2020, às 9 horas. Os conselheiros doutor Andrade, doutora Tatiana, doutor Luiz Eduardo, doutor Valci, doutor Jorge, doutora Érica e doutora Vanessa. Vamos começar com as tentações orais. Então, vamos começar pelo item 69 da pauta, recorrente Fazenda, recorrida SMs Pescados, Indústria, Comércio e Exportação. Teremos tentação oral. Doutora Érica. Bom dia a todos. Aqui trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda, com amparo no artigo 67 do anexo 2 do regimento interno do Conselho Administrativo, em face do acordo número 33.001.006.182 de 2019, assim emendado na parte que interessa. Assunto: normas gerais de direito tributário e contribuição do PIS/COFINS. Conceito de insumos: embalagem para transporte, análise microbiológica. Estão compreendidos no conceito de insumos os custos essenciais na conclusão do processo produtivo e a manutenção e garantia da integridade da mercadoria, notadamente dos produtos alimentícios. Dessa forma, dentre eles estão os gastos de embalagem, transportes e análises microbiológicas. A Fazenda Nacional interpôs especiência e face ao acordo recorrido acima, onde suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade da tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisições de embalagem para transporte. O recurso especial da Fazenda foi admitido conforme despacho de folha 600 a 605. O contribuinte apresentou contra-razões de folha 615 a 628, manifestando pelo não conhecimento e não provimento do recurso especial da Fazenda e que seja mantido o acordo recorrido. É o relatório em síntese, presidente. Fabimar, pode chamar aí o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Doutor Sérgio Silveira Melo. Item 69 da pauta. Item 69 da pauta, doutor Luiz quer falar? Presidente, como o patrono não entrou na sala, talvez seja interessante repetir o relatório quando ele entrar. Exatamente, é. Só uma sugestão. Para ele acompanhar todo o julgamento. Não, melhor. Foi até uma falha nossa aqui de não ler, não colocar para leitura depois que o patrono entrasse. Ainda bem que o relatório é curto, rápido. Patrono convocado, presidente. O patrono, doutor Sérgio, vai acompanhar o item 69 e 70. São duas relatoras diferentes. Doutor Sérgio, se o senhor vai fazer sustentação oral, estamos sem imagem e sem... Bom dia, doutor Sérgio. Doutor Rodrigo parece... Ah, tá. É que parecia que ele estava paralisado. Parece que a internet está um pouco fraca, né? Sim.
Rodrigo, eles estão falando aqui, não está sendo autorizado o microfone deles. Tá estranho. Erro da segunda. Vocês... Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem que autorizar o microfone. Está falando que está dando erro na obtenção da permissão. Eu estou vendo aqui. Doutor, vocês não conseguem acionar o microfonezinho que está na tela, ao lado do botão vermelho? Ficou cinza agora, está muito ruim a conexão com eles. Travou agora. Doutores, a conexão está travada. Então eu sugiro sair e entrar de novo. Nesse mesmo endereço. Erro na obtenção da permissão. Tentem sair e entrar de novo, doutores. Se a gente não conseguir, a gente passa para o próximo e a gente retornará. Doutor Rodrigo, será que não é melhor escrever no bate-papo para eles saírem? Bom, não sei como que fica. Estão tentando de novo, então vou tirar esse outro aqui. Entrando de novo, é só habilitar agora a câmera e o microfone. Se não der certo, eu vou solicitar para o apoio. Doutor, agora a senhora pode apertar o microfonezinho e ficar ao lado do botão vermelho. Presidente, posso fazer uma sugestão? Sim. Doutora, por favor, clica nos 3 pontinhos que se encontram no canto inferior direito da sua tela, onde está escrito mais ações. Dentro dele, clica em configurações. Dentro de configurações, tem microfone. Clica na drop-down menu, que é a setinha para baixo, e tem várias opções. Padrão microfone USB, comunicações e microfone. Não. Presidente, eu estava propondo que pudesse trocar a opção de microfone. São vários. O programa ele deve estar buscando um microfone e o micro tem outro. Provavelmente. Esse é o preço da inovação. Nós precisamos... Doutor Rodrigo? Sim, meu doutor, você. Uma sugestão, nós poderíamos criar uma outra sala que o Fabimar administraria, onde os advogados, os patronos pudessem entrar tipo meia hora antes, um tempo antes, para fazer todos os testes. Daí a pessoa sai daquela sala e entra na nossa. Já é feito assim. Já é? Tem uma sala... Esse é o procedimento. Aí na sala... Mas eu só não sei se está fazendo todos os testes nessa sala anterior. Perfeito. Pelo visto, não testou o microfone na sala anterior, né? Deve ser que não foi testado mesmo os recursos, né? Rodrigo, será que é melhor parar a gravação e depois... Eles não estão conseguindo. Eu vou falar com o Fabiana. Se você puder falar com a Rose, que estamos com problemas nessa sustentação, tá bom? A gente vai passar para o próximo aqui e depois a gente volta a eles. Eles estão falando as mensagens, presidente, que não deu certo a opção, não tinham feito testes. Eu estou vendo as mensagens. Okay. Então vamos chamar o item.
Esse foi o 69. 70 seria o mesmo advogado. Vamos ao item 77, doutora Vanessa. Recorrente Hoffman, Pancostura, Máquinas. Recorrida Fazenda. Nesse caso, teremos um vídeo de sustentação oral. E o doutor Vanessa também saiu. Doutor Rodrigo, não é melhor testar esse vídeo, não, porque depois faz o relatório, depois o vídeo não entra e tira de pauta, igual aconteceu ontem. Se ele não, de qualquer maneira, se ele não funcionar, a gente vai tirar de cópia. Então, aí não leu o relatório. Doutora Testar o Vanessa, vídeo o antes item aqui. 77. Vanessa. Oi, vocês estão me vendo? Sim. Sim, É tá. o item 77, Vanessa. Já apagou tudo aqui, daí eu dei um F5. Vou colocar na pasta. Doutora Vanessa, eu vou fazer um teste com o vídeo aqui antes. Tá. Senhor presidente, ilustres conselheiros que me ouvem, bom dia a todos, espero que estejam todos... Vídeo testado. Doutora Vanessa, com a palavra para proceder à leitura do relatório. Já vou colocar na pasta aqui. É o 77, né, presidente? Esse é o 77. Ó, obrigado. Já tá na pasta. Não pode fazer a Se leitura do vocês relatório. estão vendo. Deixa eu abrir. Não apareceu na minha aqui. Não? Não. É o primeiro item que está lá em cima, doutor Jorge. Bruna? Chama 77 Hoffman. Não. Hoffman. Ah, agora entrou. Agora tá. Tá. A minha agora entrou. No meu não apareceu ainda. Não, o meu apareceu. É o primeiro itemzinho da pasta da Vanessa. O primeiro item da pasta dele é o Pluna. Ai, que engraçado. Para mim é o Deixa eu último ver aqui. itemzinho. Ele tá aqui, mas eu não consigo abrir, Vanessa. Jorge, está demorando um pouquinho mesmo para abrir, mas agora eu consegui. Demorou um pouquinho. A pasta T está um pouco lenta. Ontem eu tive maior dificuldade de abrir os processos. O meu nem apareceu, esse ainda. Será que eu vou dar um F5? Vou dar um F5 aqui. E eu não tô conseguindo abrir. Apareceu, o F5 apareceu, vamos ver. Ele tá por primeiro, 77. Eu não tô conseguindo abrir. O meu ainda também não abriu. Espera que eu coloque um arquivo. Só vai demorar um pouquinho, Jorge. Acho que abre sim. O meu abriu aqui, ó. O meu tá começando a querer abrir. Abriu. Abriu? Abriu. Meu não. Dá um blue. Ô Jorge, fecha, minimiza seus arquivos. Talvez está dando um probleminha lá embaixo. É verdade, aquilo que já tinha me ensinado. Um monte de caixa de diálogo aberto. Conseguiu? Só um pouquinho, né? Eu tô fechando esse diálogo aqui. Vai dando ok em todos que ele vai abrir. Fechando o arquivo da Erika. Abrindo. Pergunta do presidente, tá abrindo. Então, Desculpa. trata-se de recurso especial de
divergência interposto pelo Winch Hoffman Pan Costura Máquinas Limitada, buscando a reforma do acórdão 330101-298, que foi preferido pela primeira turma da terceira Câmara da terceira sessão em fevereiro de 2012, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário com ementa nos seguintes termos. Aí aqui eu colaciono a ementa, né, do julgado. Por meio de embargos de declaração, o contribuinte alegou vício no julgado com fulcro no argumento de que a decisão recorrida teria incorrido em omissão contra o teor do pedido formulado, uma vez que não se teria pretendido ver julgado nos presentes autos o mérito da discussão travada na esfera judicial, mas apenas que fosse aplicada a decisão judicial transitada em julgado que acarretou a extinção do crédito tributação. Os embargos foram admitidos conforme despacho de 2/8 de 2016. Nos termos do acórdão 33010056, de 23 de agosto de 2016, foram rejeitados os embargos de decisão, pois entendeu o colegiado ACO pela inexistência da omissão no julgado, assim que havia pretensão de rediscutir o fundamento constante do acórdão recorrido, qual seja a declaração de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial. Então, nesse seguir, o sujeito passivo, então, interpôs recurso suscitando divergência com relação à interpretação do 156, inciso 10 do CTN, indicando como paradigma acordos 9303002-175 e 201-74674. Foi dado seguimento ao apelo especial em sede de julgamento de agravo, conforme despacho de 23 de outubro de 2018, pois comprovada a divergência, considerando que em ambos os acordos paradigmas houve lançamento efetuado na vigência de ação judicial e que veio a ter decisão definitiva favorável após o início do processo administrativo, no caso dos autos. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazão especial do contribuinte, postulando preliminarmente o não conhecimento e no mérito a negativa de provimento. É o relatório. Então, agora eu vou passar o vídeo. É uma sustentação oral. Da Advocacia Krakowiak, doutora Alessandra. Senhor presidente, ilustre. Está mudo. Eu não estou ouvindo, presidente. Está mudo. Alguém está ouvindo? Presidente, todos têm que fechar o microfone. Você fechar o microfone. E aí o senhor libera o som do YouTube. Isso. Todos têm que fechar o microfone, porque alguém abriu o microfone e parou a gravação. Quando alguém abre o microfone, às vezes acontece de interromper a gravação. Então eu vou fechar o microfone agora e começar a gravação novamente. Passar a gravação novamente. Senhor presidente, ilustres conselheiros que me ouvem, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Bom, o recurso em julgamento, ele foi interposto em face de acórdão que, a despeito de ter cancelado integralmente a exigência de multa lançada com base em auto de infração lavrado para prevenção de decadência, ainda com relação ao antigo fim social, lá a alíquota de 0,5%, esse acórdão manteve uma parcela de juros de mora, sob a alegação de que os valores cobrados não foram depositados em juízo, mas sim garantidos por fiança bancária. Todo esse crédito tributário autuado, ele está vinculado a mandados de segurança que foram impetrados pela recorrente antes da lavratura do auto de infração, que foi assim lavrado com exigibilidade suspensa em função de liminares que foram concedidas nesses mandados de segurança impetrados. Mas o que justifica o provimento integral do recurso especial é o fato superveniente que foi informado pela recorrente
logo na interposição de seu recurso voluntário. E qual é esse fato? É a extinção total do crédito tributário, seja nos termos do artigo 156, inciso 6º do CTN, isso para os casos em que houve depósitos convertidos em renda da Fazenda Nacional, seja nos termos do artigo 156, inciso 10 do CTN, isso em relação ao único mandado de segurança, com relação ao qual foram mantidos os juros de mora aqui no processo. No acórdão recorrido, foi entendido que não seria possível a aplicação desse artigo 156.10 do CTN, sob a alegação de que isso implicaria na necessidade de se reanalisar a decisão proferida no mandado de segurança. Mas, com todo respeito a esse entendimento, não é o caso. Aqui, o que basta é aplicar o que foi decidido lá na decisão do mandado de segurança que transitou em julgado. E qual foi essa decisão? Foi o acórdão do TRF da Terceira Região que, com base no entendimento do plenário em arguição de inconstitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do artigo 9º da Lei 7.689 de 88, com as suas alterações posteriores, e com isso liberou a recorrente do recolhimento de qualquer valor a título de fim social, inclusive a alíquota de 0,5%, que foi objeto aqui do auto de infração. Deve-se verificar também se essa decisão é hoje definitiva, se ela de fato transitou em julgado. E isso é fato. A recorrente juntou no seu recurso, em todas as suas razões, todas as decisões que suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, ela juntou a liminar, ela juntou a sentença que confirmou essa liminar, ela juntou o acórdão do TRF que transitou em julgado, juntou também as decisões do STJ e Supremo, que confirmam esse trânsito em julgado ao negar provimento a recursos que foram interpostos pela Fazenda Nacional, de modo que, se à época da lavratura do auto de infração, o acórdão do TRF que transitou em julgado suspendia a exigibilidade do crédito tributário, hoje, com o seu trânsito em julgado, passou a ser uma causa de extinção do crédito tributário, ou seja, era causa de suspensão, hoje causa de extinção, e assim não há qualquer razão que justifique a manutenção do auto de infração, inclusive porque ele já está até sem objeto. Essa questão já foi analisada aqui em diversas ocasiões pelo CARF, há diversos precedentes aplicando o artigo 156.10 do CTN, justamente em razão dos fatos aqui relatados, inclusive precedente dessa própria terceira turma, em que foi aplicado o artigo 156.10 do CTN, de modo que, extinto o crédito tributário por decisão judicial definitiva, não há como se manter aqui a cobrança e o auto de infração em questão. Então, essas são as razões pelas quais a recorrente requer o provimento de seu recurso, e agradeço a atenção, desejo um bom trabalho a todos. Doutora Vanessa. Então, admissibilidade. Recurso especial do contribuinte, Hoffman Postura Máquinas, é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade do artigo 67 do RICARF, devendo, portanto, ser conhecido. Nas suas contrarrazões, a Fazenda Nacional possuou o não conhecimento do recurso, invocando a aplicação do artigo 67, parágrafo 3º do RICARF, o qual dispõe não ser cabível a via especial contra a decisão que adote entendimento de súmula. Além disso, sustenta a ausência de similitude fático-jurídica entre os paradigmas indicados pelo sujeito passivo e o acordo recorrido, não sendo demonstrada a divergência jurisprudencial. Com a devida vênia, não merecem prosperar as alegações da Fazenda quanto ao não conhecimento do apelo especial, aderindo-se às razões expendidas no despacho de agravo de 23 de outubro de 2018, no sentido de que o acórdão paradigma na 303.002 extinguiu o crédito tributário em razão da decisão judicial favorável transitada em julgado, não aplicando a súmula CARF número 1 e não discutindo a sua possibilidade de aplicação, né? E item 2, o contexto fático-jurídico dos paradigmas é semelhante àquele dos presentes autos, tendo havido lançamento após o ajuizamento de ação judicial, sobrevindo decisão definitiva favorável ao contribuinte após o início do processo administrativo.
pertinente à transcrição dos trechos da fundamentação do despacho em agravo para demonstrar o cabimento do especial. Só aumentar aqui. É que nenhum deles, com relação aos paradigmas, né, que nenhum deles se discutiu explicitamente a aplicabilidade da súmula. No acórdão 201.64.764, porque a decisão lhe é anterior. Com efeito, o acórdão foi proferido em 2001, ao passo que a súmula data de 2007. Foi prolatado pela terceira turma da Câmara Superior, provavelmente porque não era objeto do recurso em análise. De fato, ele se tratava de recurso da Fazenda contra desconstituição de auto de infração eletrônico, em face de acusação fiscal de que o alegado processo judicial não existia, ter sido derrubado mediante a comprovação de sua existência. Entender o colegiado de segundo grau que a DRJ não poderia ter mantido o lançamento por outro fundamento, e em recurso especial a Fazenda Nacional postulava não ser isso óbvio a manutenção do lançamento. A Fazenda não postular a aplicação da súmula, no caso a súmula CARF número 1, embora o seu recurso já lhe fosse posterior. Nesses termos, o funcional usado pelo relator para negar o provimento do recurso da Fazenda, baseado no artigo 15610 do CTN, constitui reforço argumentativo para manter a decisão recorrida. Isso explica a expressão de toda forma, constante no trecho do voto transcrito no agravo. Ainda assim, assiste razão ao agravante quando afirma que todos eles cuidaram de lançamento efetuado na vigência de ação judicial, que veio a ter decisão definitiva após o início do processo administrativo. E enquanto o recorrido entendeu que a ele se aplicava a vedação da súmula, o segundo paradigma não a aplicou. É possível que, ao assim fazer, tenha o colegiado apenas descuidado da existência da súmula, visto que a ela não se fez qualquer referência no voto. Não se pode, todavia, dar seguimento ao recurso por esse motivo. Trata-se da mesma prática, da mesma legislação a ser ou não aplicada, e conclusões díspares entre colegiados distintos. Apenas a própria terceira turma dirimir se há ou não o caso de aplicação da súmula e, eventualmente, revendo seu posicionamento anterior. Então, na linha que tem sido reiteradamente observado em casos similares, apenas caberia negar seguimento se os paradigmas fossem anteriores à súmula. Constata-se, sim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e necessidade de reforma do despacho. Por tais razões, propõe-se o acolhimento do agravo para dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria, interpretação do artigo 15610 do CTN. Então, portanto, deve ter prosseguimento o recurso especial do contribuinte. Quer votar em separado ou, presidente, eu posso ir ao mérito? Não pode ir ao mérito. Posso ir ao mérito? Pode. No mérito, a controvérsia se institucionalizar a aplicação do artigo 156 da TN em razão de o contribuinte ter obtido na via judicial decisão definitiva favorável. O escopo do recurso especial interposto é, a partir da ação do artigo 15610 do CTN, ver afastada a exigência de juros de mora relativos ao período cujos fatos geradores foram garantidos por fiança bancária, ou seja, de fevereiro de 91 a março de 92. Corrigir aqui. Então, da análise dos autos entende-se assistir razão ao contribuinte, né? A decisão preferida no mandado de segurança 91.009.6636 extinguiu a totalidade dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 91 e março de 92. Não sendo o caso de aplicação da súmula CARF número 1, mas sim de se reconhecendo a extinção do crédito tributário principal, todos os conceituários legais também ficam inclusos, no caso, os juros, né, que foram mantidos pela decisão recorrida. E aqui eu cito também o presidente da terceira turma, 9303002175, cujas razões aplicam ao caso. Então, tendo provado que houve a extinção do crédito tributário pela via judicial e o reconhecimento do direito do contribuinte, né, e também o auto de infração, nesse caso. Então, eu estou provendo o recurso especial do contribuinte, presidente. A discussão é bem simples. Doutor Andrada? Bem, colegas, doutora Vanessa, o acórdão recorrido declarou a concomitância, né? E o contribuinte entrou com recurso especial pedindo cumprimento da sentença judicial. Eu vou manter o que a gente vem decidindo, no sentido de que o CARF não seria competente para dar cumprimento à ação judicial. E a justificativa disso
né, uma delas, né, é porque, primeiro, que a gente não sabe todas as ocorrências que possam ter havido no âmbito do processo judicial. Na verdade, essa decisão nossa de transferir o cumprimento da decisão judicial para as unidades de origem, elas vão ao encontro de que não tem prejuízo para o contribuinte. Se ele obteve a ação, o provimento judicial que extingue o crédito tributário do presente processo, tanto faz a gente determinar aqui, quanto a unidade de origem determinar. Só que se podem ter elementos desconhecidos nossos aqui, intercorrências dentro do processo judicial, que de repente não seja aplicável ao presente processo. Provavelmente não seja o caso, mas pode acontecer. Então, com a devida vênia, há divergência no sentido de que negar provimento ao recurso especial do contribuinte, dizendo que o CARF não é competente para dar cumprimento à ação judicial. Essa competência é da unidade de origem. É nesse sentido. Presidente, Doutora Tatiana. Presidente. Eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Presidente, eu preciso de um tempo para fazer meu voto aqui, porque, em primeiro lugar, eu quero registrar que no paradigma 9303002175, eu participei, eu era o presidente da terceira turma da Câmara Superior no julgamento desse paradigma. E consta que eu votei pelas conclusões. Por que eu votei pelas conclusões? Porque aqui o caso não estava sendo discutido se o trânsito em julgado era relevante ou não. Eu vou ler para vocês um pedaço do relatório que vai deixar muito claro o que estava sendo discutido no paradigma. Isso está na segunda página, o paradigma é público, né? Está na segunda página do acolhendo a Câmara ACO, entendeu? Em síntese, esse é o relatório do relator Dr. Rodrigo Miranda à época. Acolhendo a Câmara ACO, entendeu? Em síntese, na esteira do voto vencedor proferido pelo ilustre conselheiro Júlio César Alves Ramos, que, e agora é a parte importante, a acusação fiscal no sentido de que inexistiria ação judicial no curso da qual se teriam efetuado os depósitos suspensivos da exigibilidade do crédito confessado em DCTF, restou desmentida pelos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte. Portanto, aqui era um caso típico de proc jude não comprovade. E aí, nós temos a jurisprudência mansa e pacífica de cancelar o lançamento quando a acusação se mostra inverídica. Depois, o relator entabulou questões sobre o trânsito em julgado que, para mim, eram totalmente inaplicáveis e coerentemente com o que estou votando agora, lá em 2012, eu votei pelas conclusões. Ou seja, esse lançamento exatamente deve ser cancelado, mas não por causa de trânsito em julgado, e sim porque era proc jude não comprovade. Ou seja, a acusação do lançamento foi desconstituída. Então, esse voto aqui, no meu entender, nem serviria como paradigma, mas eu tomei o cuidado de olhar o outro paradigma, esse sim, vetusto, de 2001, ou seja, 19 anos atrás, e aí sim o relator foi expresso dizendo que fato novo de trânsito em julgado cancela lançamento. Então, eu acompanho o conhecimento pelas conclusões, porque para mim é só um dos paradigmas que se presta, mas porque o outro trata de situação diferente, que é proc jude não comprovade, e esse não. O segundo paradigma trata exatamente. E agora entro no mérito, com todas as vênias. Os senhores sabem quanto eu admiro a relatora, a doutora Vanessa, e respeito o entendimento, mas com veemência eu discordo. E eu vou colocar para vocês o fundamento de maneira muito clara.
Artigo 156 do Código Tributário trata de extinção do crédito tributário. O lançamento, a auto-infração, é constituição do crédito tributário. O julgamento é para cancelar a constituição, não é para confirmar a extinção do crédito. E eu digo isso de maneira muito simples. Qual é o primeiro inciso que trata de extinção do crédito tributário? Inciso primeiro é pagamento. Imaginem que em sede de recurso voluntário, o contribuinte alegasse fato novo, fiz o pagamento. Nós cancelaríamos o auto? Sob hipótese alguma. Nós declararíamos a definitividade. Portanto, não se trata o fato de haver extinção motivo para cancelamento de lançamento. Pelo contrário, se houve extinção, é porque o lançamento tinha que ser feito antes para poder ser extinto depois. Nada pode ser extinto sem ter sido constituído. Dessa forma, é correta a colocação... Perdão, não é correta. Eu entendo ser correta a colocação do doutor Andrada, que cabe à autoridade preparadora, nos termos dos artigos 43 e 45 do Decreto 70.235, fazer a liquidação. E essa liquidação pressupõe a análise da decisão judicial e sua aplicação ao caso, não o cancelamento da constituição do crédito, e sim sua extinção confirmada. É como voto, presidente. Doutora Vanessa está pedindo para falar, mas ela está congelada, parece. Doutora Vanessa, a senhora vai ter que dar um F5 aí. Hoje as coisas estão caminhando favoravelmente. Doutora Vanessa. Acho que tem que chutá-la. Faz parte, presidente. Acho que tem que chutá-la. Doutora Vanessa, a senhora consegue dar um F5? Qualquer coisa a senhora fala no chat com a gente aqui, se tiver com dificuldade. Não, acho que ela vai ter que sair e entrar de novo. Ela tinha pedido para falar e agora voltou. Doutora Vanessa, a senhora acompanhou até o final? Conseguiu? Eu tinha congelado. Eu acho que eu não acompanhei até o final o voto do Dr. Luiz, se ele puder repetir. Obrigada. Doutor Luiz, poderia... Perfeitamente. Final do voto para ela? A partir de quando, Vanessa? No mérito, eu digo que no mérito eu entendo que o trânsito em julgado apenas confirma a extinção, não infirma a constituição. Assim como o pagamento não seria motivo para cancelamento do lançamento, e sim a extinção do crédito tributário. Nós não cancelamos um pagamento, um lançamento, por conta da superveniente pagamento, que também é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156 do CTN. Foi essa linha de raciocínio, e deixando que pelos artigos 43 e 45 do Decreto 70.235 seja a competência da autoridade preparadora a liquidação. Então, eu, respeitosamente, assim como abri respeitosamente, quero respeitosamente, ressalvando a admiração e o respeito que tenho pelos votos da senhora, nesse caso eu tenho entendimento diferente, de acordo com a divergência aberta pelo doutor Andrada. Presidente, posso só fazer um esclarecimento, que é do processo mesmo, que é o contribuinte informa que já peticionou, no recurso especial ele informa que já peticionou, inclusive para a autoridade preparadora, né? E por que meu raciocínio foi porque o trânsito em julgado extinguiria esse auto de infração? Porque o auto de infração foi lavrado para prevenir a decadência, reconhecendo que havia essas ações judiciais. Então, no processo administrativo, nunca se discutiu o mérito da exigência, mas sim só os juros de mora, multa, enfim,
essas questões. E esse período que nós estamos discutindo, que é só o período de fevereiro de 91 a março de 92, por que foram mantidos os juros de mora? Simplesmente porque esse período foi garantido por carta de fiança bancária e não por depósito judicial. Então, me parece que tendo a decisão favorável ao contribuinte, transitada em julgado, se extingue a causa. Esse foi o raciocínio do meu ponto. Só para esclarecer. Obrigada, presidente. Doutor Valcir, como vota? Com a divergência. Na primeira turma, nós discutimos essa matéria longamente e ficou bastante claro os argumentos esposados aqui pelo conselheiro Andrade e o conselheiro Luiz Eduardo. Então vamos recapitular. Doutor Andrade, você não votou com a relatora? Não, presidente, abri divergência. Tá, foi você, foi Luiz, não? Exato. Você abriu divergência na relação ao... Qual foi? Resumo seu voto, então eu perdi. A minha divergência é exatamente a mesma do Dr. Luiz Eduardo, que ele acabou de votar. Se quiser, eu posso... E não cabe ao CARF, não cabe ao CARF dar cumprimento à sentença judicial. Decisões judiciais, né? Isso. Então, mas com isso, o resultado ficaria... Negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Eu não entendi qual a dúvida. Concomitância. Posso falar, presidente? Doutor Jorge, sim. Eu acho que a dúvida, André, será na parte dispositiva, no sentido de negar provimento e resguardando que a autoridade local faça a devida liquidação da ação judicial que a doutora Vanessa cita aqui, o número dela, inclusive. Eu acho que essa seria a dúvida, presidente, ou não? Sim, com certeza. Na verdade, a gente não está negando validade da decisão judicial. A gente só está transferindo o cumprimento da decisão judicial para a unidade preparadora, presidente. É só nesse sentido a divergência com o voto da doutora Vanessa. E como muito bem fez os argumentos o doutor Luiz Eduardo, a grande questão é que a gente não tem conhecimento de todas as questões relacionadas à decisão judicial. Então, é concomitância, assim. Não. O doutor Andrade, então, está negando o provimento do recurso contribuinte. Isso. Doutor Jorge. Presidente, acho que a gente já julgou uma questão semelhante. A questão aqui é de liquidação. A gente não pode extinguir um crédito tributário sem saber os termos. Por mais que a doutora Vanessa tenha colocado aqui, por mais que esteja claro nos autos, essa é uma função da autoridade local, analisar a decisão judicial e aplicá-la. Então, acho que a gente, ao negar provimento do recurso do contribuinte, tem que deixar claro também que a gente não está afastando a decisão judicial, mas que quem tem que aferir e verificar a extensão do julgado é a autoridade administrativa. Então, acompanha a divergência. A autoridade administrativa local, presidente. Ok. Então, agora, doutora Érica. Nesses casos aqui, eu entendo também como a Vanessa colocou aqui no voto, apesar das discussões aqui do Luiz e do Andrade, das ponderações, né, do Jorge também, eu entendo aqui que haveria extinção do crédito tributário aplicando o artigo 156. Então, eu voto com a relatora. Estou votando com a divergência também. Então, o item 77 terá o seguinte resultado a ser proclamado. Recorrente foi Hoffman, Panrosul, interessado Fazenda. Então, foi, por maioria de votos, negado provimento ao recurso especial. Vencidas as conselheiras Vanessa, Tatiana e Érica, Vanessa relatora. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Parece que tem um voto desse já. Então, esse foi o resultado.
Presidente, no conhecimento, o doutor Luiz, se não me engano, acompanhou pelas conclusões, né? Se eu... Tá. No conhecimento, o doutor Luiz Eduardo acompanhou pelas conclusões. Seguindo a pauta, item 80, doutora Tatiana, recorrente fazenda, interessado Banco Triângulo. Aqui fala que vai ter vídeo e acompanhamento. Então, Fabrimar, alguém vai acompanhar? Pode chamar quem for acompanhar a sala. Faria satisfação, presidente. Item 80 da pauta, doutor Victor, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 80 da pauta, doutor Victor, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Vamos aguardar um pouquinho. Já está na sala, doutor Vitor. Só pode habilitar. Bom dia, doutores. Bom dia. Doutor Vitor, o senhor não vai fazer sustentação, não. Vai mandar um vídeo, é isso? Não, isso, exatamente. Já foi feita por vídeo gravado. Tá, então. Com a palavra a relatora para proceder à leitura do relatório. Após, eu insiro a sustentação oral. Depois a senhora conclui com o voto. Perfeito, presidente. Trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acordo da 4ª Câmara do 2º Conselho de Contribuintes, é bem antigo, né? Que por unanimidade de votos do provimento parcial, recurso voluntário, para excluir a multa regulamentar pertinente aos períodos anteriores à vigência da MP 2037. Então, ficou como ementa. Somente com a entrada em vigor da MP 2037 de 00, o atraso na entrega das declarações relativas à CPMF passou a ser punida com a multa regulamentar. Insatisfeita, a Fazenda, então, interpôs recurso contra essa parte que afastou a multa. Em despacho foi dado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Embargos de declaração foram postos, né, pelo sujeito passivo em face do referido acordo, requerendo que sejam conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes em relação ao recálculo do valor das multas na forma determinada do artigo 83 da Lei 10.833. Em despacho, os embargos foram inadmitidos. Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso especial, né, contra o referido acordo. Em ofício, posteriormente, o sujeito passivo apresentou desistência do recurso especial, bem como renúncia de forma irrevogável a qualquer alegação de direito sobre o qual referido recurso se funda, que era a multa de ofício, né, pela não apresentação de declarações relativas a um determinado período. Em despacho, a chefe da secretaria traz, né, que tendo interessado desistido parcialmente do recurso já formalizado, de ordem determinada a evolução do presente processo e repartição de origem. Em ofício, posteriormente, pede o sujeito passivo que os autos do processo sejam remetidos para a 3ª turma da Câmara Superior para apreciação, né, do recurso especial interposto pela Fazenda. Então, esse é o relatório, presidente. Obrigado. Vou passar agora a sustentação oral.
Vou tentar novamente, tá? Tem que completar aí, aqui aparece como vídeo, como endereço incompleto. Confirma, é o item 80, né? Isso. Perfeito. Se for direto no YouTube, talvez ele reconheça. É o teste que eu estou fazendo, presidente. Só um minuto. Lei de Murphy. Esse nós não testamos, tá dando errado. Bom, No YouTube funciona. Posso tentar colocar, presidente? Pode. Copiei o link do YouTube para cá. Sustentação oral 12/8, item 80 da pauta. Da planilha tem um erro no endereço aqui. Pode ser. Já vou iniciar. Bom dia, senhores conselheiros. Eu represento a recorrida no julgamento desse recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em que se discute a cobrança de multas de ofício pelo atraso na entrega de declarações relativas à contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF. São cobradas, portanto, multas para o primeiro e quarto trimestres do ano de 1999, para todos os trimestres do ano 2000 e para os meses de março e dezembro de 2000. Na decisão que julgou o recurso voluntário e deu parcial provimento às razões do contribuinte, foi reconhecido que, muito embora essa obrigação acessória de entrega de declarações já existisse desde a edição da Lei 9311 de 1996, foi somente a partir da vigência da medida provisória 2037 e 21 de 2000 que existiu sanção específica pelo descumprimento dessas obrigações. A medida provisória, então, que entrou em vigor em 25 de agosto de 2000, foi o dispositivo legal que trouxe previsão de punição pela obrigação descumprida. Por essa razão, todas as multas relativas a períodos anteriores a 25 de agosto de 2000 foram consideradas indevidas pela decisão do colegiado e foram mantidas todas as multas que fossem relativas a períodos posteriores a essa data. Em razão, então, desse provimento parcial, foram interpostos recursos especiais tanto pela Fazenda Nacional quanto pelo contribuinte. No entanto, em relação ao recurso especial do contribuinte, foi apresentada uma petição de desistência, uma vez que o contribuinte tinha interesse de incluir os débitos mantidos pela decisão do recurso voluntário no refis previsto na Lei 11941 de 2009. Portanto, só resta aqui para julgamento o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, que traz como seu principal argumento o seguinte: segundo a Fazenda Nacional, a tal base legal para a cobrança das multas não passou a existir somente a partir da vigência da MP. Segundo a Fazenda Nacional, a base legal já existiria desde a edição do Decreto-Lei 2124 de 1984, o Decreto-Lei 1968 de 1982 e o Decreto-Lei 2065 de 1983. Esse argumento da Fazenda ele tem dois problemas fundamentais. O primeiro deles é o seguinte: o auto de infração, que fundamenta toda a cobrança dessas multas, traz como enquadramento legal não os decretos-lei citados pela Fazenda Nacional, mas sim o artigo 966 do Regulamento do Imposto de Renda. Portanto, o que a Fazenda faz é uma tentativa de inovar os argumentos e o fundamento da autuação, trazendo o dispositivo legal estranho a toda a discussão do processo administrativo. Inclusive, essa inovação prejudica o contraditório do contribuinte,
que não teve a oportunidade de demonstrar no curso do processo por que tais decretos-lei são totalmente inaplicáveis à CPMF. Além desse ponto, outro problema do argumento da Fazenda Nacional é em relação à própria admissibilidade do recurso. O acórdão paradigma trazido pela Fazenda, acórdão 202.17385, trata de caso em que o enquadramento legal da autuação foi efetivamente os decretos-lei citados pela Fazenda Nacional. No entanto, de outro lado, a decisão do recurso voluntário tratou de caso em que o fundamento da autuação foi o regulamento do imposto de renda. Portanto, a tal divergência tributária, que é requisito para admissibilidade do recurso especial, não existe no presente caso. De um lado, temos um acórdão que analisa a aplicabilidade dos decretos-lei à CPMF e de outro que analisa a aplicabilidade do regulamento de imposto de renda à CPMF. Não há divergência de interpretação da lei tributária, que é requisito para admissibilidade de recursos especiais, conforme o regimento interno do CAF. Por essas razões, a recorrida aqui reitera o que já trouxe em seus memoriais, que é o seguinte: primeiro, requer que seja inadmitido esse recurso especial, uma vez que não cumpriu requisito mínimo de admissibilidade. Posteriormente, caso venha a ser admitido o recurso especial, requer que em seu mérito ele seja desprovido para manter exoneradas todas as multas anteriores a 25 de agosto de 2000. Está incluída entre essas multas a multa relativa ao período de julho de 2000. Falamos isso porque, em dado momento do processo, a Receita Federal, de maneira equivocada, considerou que a multa relativa a esse período havia sido mantida pela decisão do recurso voluntário, quando, na verdade, isso não aconteceu. A decisão do recurso voluntário é muito clara em dizer que todas as multas de períodos anteriores a 25 de agosto de 2000, data de vigência da medida provisória, são indevidas. Portanto, considerando que o período de julho é anterior a agosto de 2000, a multa relativa a esse período também é inexigível. Somado a isso, fazemos um pedido subsidiário para Vossas Excelências. Requeremos que, caso seja mantido todas as multas anteriores à vigência da MP, ou seja, caso venha a ser provido o recurso especial da Fazenda Nacional, nós requeremos que seja recalculada a multa de ofício pelo descumprimento dessas obrigações. Pedimos isso porque a fórmula de cálculo das multas até agora no processo foi feita seguindo um raciocínio que já foi reconhecido como indevido por esse mesmo colegiado em precedente anterior. A multa vem sendo calculada de maneira sucessiva, ou seja, a cada mês de atraso, nova multa é cobrada como se nova infração fosse cometida. E essa modalidade já foi reconhecida como indevida no julgamento do Acórdão 9303.009.808, reconhecendo que a modalidade correta de cálculo da multa deve ser de maneira única. Como assim? A multa incidirá uma única vez a partir do atraso, sem se renovar pelos meses em que o atraso acabar persistindo. Portanto, nossos pedidos se resumem a: primeiro, a inadmissibilidade do recurso especial, por não cumprir requisitos mínimos previstos no regimento interno do CAF; o desprovimento, em caso de admissibilidade integral do recurso especial, para manter exoneradas todas as multas anteriores a 25 de agosto de 2000, estando incluída, entre elas, a multa relativa a julho de 2000 também; ou, caso provido o recurso especial, que seja recalculada a multa de ofício, para que passe a incidir de maneira única e não mais sucessiva, como vem sendo feito até agora. Pela atenção de vocês, eu agradeço e desejo um excelente dia. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Com a palavra, a relatora. Doutora Tatiana. A cifra chegou gelada. Desculpa, presidente. Achei que a senhora tinha congelado. Tá bom, presidente, desculpa. Dependendo da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, entendo que devo conhecê-lo, o que concordo com o despacho de admissibilidade do recurso. Eis: no acordo recorrido, entendeu-se que as instituições financeiras só se tornaram obrigadas a apresentar a declaração do CPMF a partir do advento da MP 2037, de 00. O paradigma relacionado à situação fática semelhante decidiu que, mesmo antes do advento
daquela medida provisória, as instituições financeiras estavam obrigadas a apresentar as iludidas declarações com base no Decreto-Lei 1968 de 82, com a redação dada pelo Decreto-Lei número 2065 de 83 e no artigo 52 do Decreto-Lei 2124 de 84. Quanto ao mérito da lide, expresso minha concordância com o entendimento constante do acordo recorrido, que peço licença para transcrever parte. De plano, deve-se dizer que não há nos autos qualquer referência ao Decreto-Lei 2124 de 84. Sua leitura permite enxergar que a autorização para o ministro e não para o secretário da Receita Federal, e que o documento que informar a existência de crédito tributário, a declaração constituirá a confissão de dívida e instrumento hábil suficiente para sua cobrança. Essa autorização legal deferida ao ministro logo foi por ele repassada ao secretário da Receita Federal por meio da portaria 118 de 84. Vê-se desde logo que estes são atributos próprios da DSTF, declaração criada essa sim sob o abrigo deste decreto-lei e da subdelegação ministerial. Ora, se aceitar o argumento da decisão de primeira instância e a parte a falta de menção do dispositivo legal definidor da penalidade, ter-se-ia que já no momento da criação da CPMF existia autorização legal de mais de 10 anos para que sobre ela também pudesse o ministro do Estado da Fazenda, que está o próprio secretário da Receita Federal, instituir obrigações acessórias, que o descumprimento dessas obrigações acessórias já tinha penalidade específica prevista e que o documento que a formalizasse teria as características de título executável. Se assim não era, por que a Lei 9.311 expressamente conferiu essa atribuição ao ministro? Mas, porque a portaria 106 afirma-se fundada nesse dispositivo, não Decreto-Lei 2124. Por fim, se baseia na própria Lei 9.311, mantém-se válida a aplicação da penalidade que está associada ao descumprimento de obrigações acessórias instituídas com base no Decreto-Lei. Já se vê que aparece um exagero pretender-se preencher uma lacuna legal, a falta de previsão de multa na Lei 9.311/96, que só veio ser sanado com a MP 2037, recorrendo-se a um outro ato que nada tem a ver com a obrigação ali criada. Em consequência, com respeito às declarações trimestrais, cujos vencimentos tenham se dado anteriormente à edição da MP 2037, forçoso é concluir que não há penalidade prevista para seu inadimplemento, sendo por isso de se afastar a imposição consubstanciada no item 3, isto é, para os vencimentos abril, julho e outubro de 97, janeiro, abril, julho e outubro de 98, janeiro, abril, julho e novembro de 99. Então, nesse passo, dou provimento a recurso para determinar a exclusão dessas parcelas do lançamento. O ponto é aqui que o meu entendimento também confere com o entendimento exposto no acordo recorrido, considerando que a norma específica que trouxe a penalidade, né, dessa declaração, do atraso da declaração da CPMF, só veio com o advento da MP 2037-21, por ser uma norma específica. Né? Então, em vista de todo exposto, então eu voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Presidente, esse é meu voto. Doutor Andrada. Presidente, se nós já votamos essa matéria, eu não estou lembrado. Eu vou pedir vistas, peço sempre de me conceder vistas, porque eu realmente não estou lembrado de termos decidido essa matéria anteriormente. Vista, conselheiro Andrada, convertida em coletiva. Sempre que eu não falar, conversa em coletiva, como sempre. Após a conselheira relatora conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda. Vai ser o resultado programado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, bom dia. No próximo item, vamos iniciar pela ordem. Item 63, recorrente Fazenda, interessado CCV, Comercial Curitibana de Veículos. Fabimar, já foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Item 64, recorrente Fazenda, interessado CCV, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Fabimar, quer falar?
Presidente, o patrono dos itens 69 e 70 tá ok. Tá, então pode pedi-los para entrar na sala. Farei a convocação. Item 69 da pauta. Doutor Sérgio, o processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 69 da pauta. Doutor Sérgio, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. O patrono já está presente. Doutor Sérgio Melo. Só falta habilitar a câmera, doutor Sérgio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O senhor poderia clicar no isso. Perfeito. Então, aí... Demorou. Faz parte, né? Faz parte. Doutor Sérgio vai fazer a sustentação oral dos itens 69 e 70. Então, 69, recorrente Fazenda, recorrida SM Pescados, Indústria, Comércio e Exportação, relatora doutora Érica. A palavra é a relatora. Aqui trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional quanto ao amparo do artigo 67 do anexo 2 do regimento interno do Conselho, em face do acordo 33.01.006.182, assim emendado na parte que interessa. Crédito de conceito de insumos, embalagem de transportes, análise microbiológica. Estão compreendidos no conceito de insumos os custos essenciais à conclusão do processo produtivo e à manutenção e à garantia da integridade da mercadoria, notadamente dos produtos alimentícios. Dessa forma, dentre eles estão os gastos com embalagem de transportes e análise microbiológica. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial em face ao acordo recorrido acima, onde suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária sobre a possibilidade de crédito das contribuições sociais não contributivas sobre o custo de aquisições de embalagem para transporte. O recurso especial da Fazenda foi admitido conforme despacho, folha 665. O contribuinte apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento e pelo não provimento do recurso especial da Fazenda Nacional e que seja mantido o acordo. É o relatório em síntese, presidente. Doutor, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. A questão em discussão é tranquila em relação às decisões do PROCAF, a partir do momento em que o STJ, em decisão de recurso acolhido no rito do repetitivo, entendeu que insumo é muito mais largo o entendimento do que aquele restrito previsto na legislação do IPI. Assim sendo, o que precisaria ser discutido para fins de definir se esses insumos são ou não aqueles que se enquadram dentro da regra do direito à tomada de crédito, é necessário entender razoavelmente o que é esse produto em relação, esse insumo em relação ao produto. Nós estamos diante de um produto chamado camarão para exportação. O camarão destinado à exportação, ele passa por um processo que sai desde a fazenda e vai até a indústria e posteriormente para a exportação. Neste processo, há necessidade de inclusão de diversos insumos. Alguns deles já não estão na discussão, mas é válido essa explicação para um entendimento mais geral. Então, é utilizado no processo, primeiro, na criação, os insumos necessários à criação. Depois que o camarão sai da fazenda e vai para o beneficiamento, esse processamento que implica em classificar o camarão por tamanho, retirar a cabeça, fazer, enfim, uma série de usos de industrialização para dotar esse camarão de condição de venda, após feito esse processo produtivo, ele é colocado em caixas de camarão de 2 quilos. Esse camarão de 2 quilos, apenas uma caixinha de camarão de 2 quilos,
ele é colocado uma água também sobre esse camarão e ele é congelado, onde se faz um glaze, que é a proteção do camarão dentro desse processo. A partir daí, essa caixinha de camarão é congelada, é levada aos túneis de congelamento, o processo produtivo é concluído e ficam milhares de caixinhas de 2 quilos. É impossível vender esse camarão em caixinha de 2 quilos. É impossível, porque não teria como acondicionar dentro de um container caixinhas de camarão de 2 quilos. Como fazer, então, para proceder à exportação? Necessário colocar 10 caixinhas de 2 quilos dentro de uma caixa maior de 20 quilos, que chama-se Master Box. Essa caixa, 10 caixinhas de 2 quilos é colocado dentro de uma caixa maior de 20 quilos, que é o Master Box. Essa caixa é protegida com fitas de aço, ela é arqueada com fitas de aço, colocadas etiquetas, etc. E essas caixas de 20 quilos, essas sim, é que vão para dentro do container. Quando é ovado o container, é levado as caixas de 20 quilos e não a caixinha de 2. Então, essa caixa de embalagem, ela é não de apresentação, não é a caixa que vai ficar no supermercado, mas é a conclusão do processo de produção, sem o que eu não consigo vender o produto. Então, óbvio que o enquadramento do entendimento, ainda que antigo, independentemente da decisão mais aberta, um pouco mais ampla de conceito de insumo pelo Superior Tribunal de Justiça, mas independentemente da decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele agrega ao produto propriamente dito, não aquele que vai ser ingerido por quem adquirir, mas eu não tenho o produto se eu não tiver essa caixa de embalagem de 20 quilos que contém as 10 caixinhas de 2 quilos dentro. Então, discutir sobre esse tipo de insumo, eu acho que está muito claro. O próprio CARF reconheceu em diversas outras decisões, a própria Câmara Superior, do mesmo contribuinte, que essa caixa de papelão de 20 quilos faz parte do processo produtivo e, como tal, insumo sujeito à tomada de crédito na forma em que a empresa tomou. Então, fora isso, tem os outros insumos que, como não fazem parte do recurso, acho que é desnecessário utilizarmos tempo para outras explicações. Fora a questão do insumo, existe a correção monetária, que também foi questionada originalmente, só que esse produto, esse processo em particular, já teve decisão judicial e, como tal, essa parte relativa à correção monetária não deve ser conhecida por esse CAF e apenas a questão relativa ao insumo. E, pelo que eu entendo, apenas a questão da caixa de papelão está nessa discussão. Mas, no relato, a relatora informou também a questão de produtos relativos à análise microbiológica. Se tiver também, eu entendo que não está. Eu acho que só está. E se a análise dos insumos da análise microbiológica são aqueles insumos necessários a avaliar o camarão para efeito de exportação. Ou seja, ele não pode entrar no processo produtivo na fábrica sem essa análise. E aí é uma questão que também está definida pelo STJ, que é a obrigatoriedade. Ou seja, aquilo que eu sou obrigado a ter no processo produtivo, eu não posso abrir mão desse valor, está naquela exatamente definição de ser indispensável e irrelevante ao processo produtivo. Eu não posso não ter essa análise microbiológica, eu sou obrigado a ter. Então, se eu sou obrigado a ter, ele é um insumo por imposição legal. Então, feitas essas considerações, entendo que, em relação a esse processo, são esses os esclarecimentos e espero ter ocupado o menor tempo possível dos senhores. Obrigado, doutor. Governadora. O recurso especial da Fazenda foi somente contra o custo da aquisição de embalagem e transporte. Eu li a ementa, porque é a ementa que trata de tudo junto. Então, aí, a questão da leitura da ementa, que fala da análise microbiológica, mas o recurso da Fazenda é especificamente para essas caixas Max Box. Da admissibilidade, eu conheço o recurso especial da Fazenda, que trata de conceito de transporte e cotejanos paragonados, eu entendo que foi bem
analisada o despacho de admissibilidade. Quanto ao mérito, o mérito, né, o acordo recorrido, né, entendeu que a partir do conceito mais abrangente de insumos, a recorrente sustenta que referidos gastos poderiam ser considerados como insumos e gerar direito a crédito. Já manifestei no sentido de que embalagens para transporte, no caso em tela, embalagem secundária, Max Box e a caixa de isopor compõem o custo da fabricação do produto final, pois que é imprescindível a manutenção da sua integridade, notadamente que se trata de produto alimentício. E, uma vez componentes do custo de produção na qualidade de insumos podem ser computados na base do cálculo dos créditos do PIS/COFINS. Conclusão, conheço parcialmente o recurso voluntário e, com relação à parte conhecida do provimento parcial, revertendo as glosas de crédito do PIS calculados sobre compras de camarão in natura, incluídos os valores de complementos do preço de embalagem secundária, Max Box e caixa de isopor sobre os gastos em análises microbiológicas. Então, do conceito de insumo, né, eu descrevo aqui todo o contexto, né, desde né, até a chegada da decisão, né, do RESP, que tratou da essencialidade, né, do teste de sublimitação, cito o parecer nota 663 de 2018, né, que fala das exposições dos conceitos, aí na tela, no final, né, passando as notas, os conceitos, é a página 11, na página 11, né, eu relembro aqui que esse mesmo contribuinte, essa mesma questão, já foi discutida aqui em janeiro de 2020, né, foi um recurso da Lavra do conselheiro Andrada, Márcio Canudo Natal, é o acordo 9303009976, que era o mesmo item, caixa de isopor e embalagem de transporte Max Box. Então, por economia processual, né, transcrevo aqui os termos desse voto, aquisição de economia de isopor, o contribuinte dedica-se à atividade de industrialização de camarão, sendo que seu processo produtivo é tratado em duas fases distintas, despesca do camarão in natura, retirado do camarão vivo de tanques de criação, e 2, a industrialização do camarão, classificação, descabeçamento e congelamento. Vejo como contribuinte, né, descreve. Aí, mesma coisa que o doutor Patrono descreveu aqui, né, o doutor Andrade descreveu como que foi feito, né, observe-se que as caixas, aí ele conclui, observe que as caixas de isopor têm pequena vida útil e são efetivamente consumidas no processo de produção do camarão, portanto, encaixa no conceito de insumo antes de analisado, devendo ser provido recurso especial nessa matéria, que esse era um recurso especial do contribuinte. Embalagem de transporte. Recordo novamente que o detalhamento do uso de referidas embalagens sai do recurso especial do contribuinte, né, que é a questão da caixa Max Box, né, que eles colocam os 2 quilos na caixa maior, né, transcreva aqui. Aí o doutor Andrada concluiu que, como se pode se ver, o produto final de industrialização do contribuinte são embalados definitivamente nessas Max Box de 20 quilos e são vendidos a seus clientes nessa embalagem, tida como de transporte, portanto inteiro que são consumidos no processo de industrialização e do provimento ao recurso especial do contribuinte quanto nessa matéria. Conclusão, nesse sentido, né, concluindo pela jurisprudência dessa turma, eu nego o provimento ao recurso especial da Fazenda, né, como voto. Doutor Andrada. Presidente, no acordo recorrido, no voto do acordo recorrido, o relator fez a seguinte afirmação: já manifestei-me no sentido de que as embalagens para transporte, no caso em tela, embalagem secundária, Master Box e a caixa de isopor, compõem o custo de fabricação do produto final, posto que é imprescindível a manutenção de sua integridade, notadamente quando se trata de produto alimentício. Essa afirmação do acordo recorrido não foi afastada ou atacada pelo recorrente, pelo recurso especial da Fazenda Nacional. Então, de forma que eu confirmo esse entendimento que a doutora Érica falou aí citou um voto meu, e acompanho a relatora para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Eu só quero sugerir para a doutora Érica para retirar, que ela colocou na conclusão, diante do exposto, voto por negar provimento, está escrito negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Eu acho que isso é suficiente, porque ao negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, prevalece o acordo recorrido, né? E aí a gente não precisa explicar o que o acordo recorrido fez. Assim,
Pode ser que tenha mais alguma coisa e pode gerar alguma confusão. É isso. Sim, já mudei aqui. Uhum. Ok. Doutora Tatiana. Desculpa, presidente, estava sem som. Acompanhe a relatora. Doutor Luiz Eduardo. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge Freire. Com a relatora, presidente. Doutora Érica, relatora. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora também. Também acompanha a relatora. Então, o recurso da Fazenda foi negado o provimento, o recurso da Fazenda, por unanimidade de votos. Proclamado o resultado do item 69, temos o item 70 ainda com o mesmo patrono, recorrente SM Pescados, Comércio e Exportação, interessado, Fazenda. Relatora, doutora Tatiana. Bom, presidente, esse processo traz um recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra acordo da terceira turma especial da terceira sessão, que por unidade de votos deu provimento parcial ao recurso, conseguindo na seguinte ementa. A denúncia espontânea não alcança os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação, que serão acrescidos de multa de mora calculada a taxa de 0,33%. Descabe incidente dos juros compensatórios no ressarcimento de crédito presumido de IPI. E o outro acho que não interessa muito. Insatisfeito, o sujeito passivo, então, interpôs recurso especial, né, em relação à denúncia espontânea, trazendo que a liquidação do débito ocorreu antes da entrega da DCTF, declaração que corporifica o conhecimento por parte do fisco, dos débitos contribuintes perante a Receita, vai socorrida a compensação após encaminhamento da DCTF, o valor do débito ser liquidado seria o valor do tributo, acrescido de juros e multa de mora. Em relação ao pedido da recorrente, no sentido de que o crédito ressarcido fosse atualizado, utilizando-se para tanto a variação da taxa Selic entre a data do protocolo do pedido do ressarcimento e a data da efetiva utilização do crédito. Então, foi negado o segmento do recurso deposto pelo sujeito passivo, foram apresentado agravo, né? Foi apresentado, agravo, né, contra o referido despacho, e contra razões do recurso foram apresentadas pela... Desculpa, faltou uma parte aqui do despacho, deixa eu até colocar um ponto aqui, que eu não trouxe, mas o agravo, ele foi acolhido, tá? E contra razões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre outros, que em relação à denúncia espontânea, o contribuinte não logrou o êxito em comprovar os requisitos para a admissibilidade do recurso especial. Em relação à taxa Selic no ressarcimento do crédito presumido de IPI, não há amparo legal, né? É o relatório, presidente. Doutor, o senhor tem 15 minutos. Mais uma vez, senhores conselheiros, doutora Tatiana, relatora, essa questão também é bastante conhecida dessa casa, e nós temos uma pequena diferença quando se trata de denúncia espontânea, daquela denúncia que a empresa promove o pagamento de um tributo, o qual ele apura no sistema de tributo por homologação, não recolhe a multa e tão somente os juros. Esse caso, em especial, não é exatamente igual a esse procedimento mais padrão, mais convencional. No caso concreto, a empresa quitou uma dívida com créditos. Ao pagar com créditos e quitar a dívida, ainda que concomitantemente ao fazer a declaração e o PER, ou seja, eu estou pagando antecipadamente ou concomitantemente com a declaração, é a mesma coisa que eu tivesse feito o pagamento e a declaração ato contínuo, ou seja, quita o débito e em seguida retifica a declaração, a DCTF, que no caso concreto se assemelha, ou seja, também depois de feita a compensação, é feita a retificação da declaração da DCTF. Isso implica em dizer claramente que houve uma antecipação por parte do contribuinte, antes de qualquer ação fiscal,
e antes de qualquer declaração de existência de débito, aplicando-se plenamente o instituto da denúncia espontânea, definido no artigo 138 do CTM. Essa discussão também já é conhecida da Casa, e o entendimento, desde que ocorrida exatamente nos mesmos termos que eu acabei de mencionar, é reconhecida a denúncia espontânea. Então, esse é o ponto da discussão, e o outro, consequência desse, em havendo o reconhecimento do direito, esses valores que serão restituídos deverão ser acompanhados da devida correção monetária pela Selic, pelas razões óbvias que também são desnecessárias discorrer pelo conhecimento desse mesmo tema em inúmeros processos que essa Casa já julgou. Então, entendemos que deva ser provido o recurso do contribuinte naquilo que foi questionado no presente recurso especial. Doutor Tatiana. Obrigada. Dependência da análise do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, antes de discorrer sobre o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, importante recordar as matérias admitidas em despacho: caracterização da denúncia espontânea, correção do ressarcimento pela Selic. Quanto à matéria suscitada, caracterização da denúncia espontânea, importante recordar o acordo recorrido. Ementa: a denúncia espontânea não alcança os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita, não pagos nos prazos previstos na legislação, que serão acrescidos de multa de mora, calculados a taxa de 0,33% ao dia, observado o limite de 20%. Relatório. No que diz respeito à aplicação da multa de mora sobre débitos compensados após o vencimento, apontou a necessidade de reparo na medida, uma vez que a liquidação dos débitos deu-se de forma espontânea antes de qualquer ação da Receita Federal, ou ainda antes mesmo de terem sido confessados pela empresa. Voto. Destaque-se uma vez mais, ante a mecânica descrita acima, que a lei conferiu ao contribuinte a prerrogativa de substituir o poder público no procedimento de apurar o próprio quantum debeatur e recolhê-lo sem prévio exame da autoridade administrativa, mantida a prerrogativa da Fazenda de, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa dentro do prazo de 5 anos contados do fato gerador. Ademais, no caso concreto, como remate de todos os argumentos expendidos na data da DECOMP, da transmissão da DECOMP, 8/10/2004, ela tinha o mesmo efeito de confissão de dívida da DCTF, conforme artigo 74, parágrafo 6 da 9430. Então, aqui ele traz o dispositivo. A declaração de compensação passou a ser instrumento de confissão de dívida desde a publicação da MP 135, que alterou a redação do artigo 74 da 9430, introduzindo o parágrafo 6º, assim como a da STF. Ambas alimentam o sistema de controle de créditos tributários divergentes dos dados entre essa e aquela. A cobrança será efetuada pelo maior débito compensado. Assim, com razão, a DRJ Belém, ao não acolher o alegado erro de fato, de não o débito no valor retificado pela DCTF, uma vez que outra confissão de dívida informa valor maior. Haveria, assim, a recorrente de trazer os autos sua escrituração contábil e fiscal, de sorte a demonstrar a correspondente redução da base de cálculo, sendo inepta a DIPJ para cumprir esse papel de prova documental. Acórdão paradigma. Caracteriza a denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa moratória no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, ou pagamento fora do prazo de vencimento com respectivos juros de mora, mas antes de início de qualquer procedimento do fisco e antes da confissão do STF. Nessa parte, entendo que o recurso especial deve ser conhecido. A matéria discutida em ambos os processos envolve a subsunção das hipóteses, a caracterização da denúncia espontânea. Enquanto no acórdão recorrido o débito compensado era uma diferença maior relativa a determinado período de apuração que não havia sido declarado em DCTF e que foi declarada no momento de sua extinção via DECOMP, no paradigma colacionado não houve a declaração prévia do débito e o pagamento ocorreu antes da condição do débito do contribuinte, seja via declaração, seja via lançamento de ofício. Ora, independentemente dos jogadores entenderem que a compensação não seria equiparável ao pagamento, haveria similitude fática
para o conhecimento do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, eis que a compensação, pagamentos e modalidade de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156 do CTN. Então, nessa parte, eu conheço o recurso. Quanto a outra matéria suscitada em recurso, qual seja, se cabe Selic no ressarcimento de crédito de IPI, tal como trouxe o sujeito passivo, a uma parcela do crédito postulado que foi aceita e sobre a qual não houve incidência desse Selic. Sendo assim, considerando que a divergência entre os arestos resta evidente, então conheço recurso nessa parte. Então, por isso que eu estou conhecendo. Presidente, eu não sei se o senhor pretende, assim, votar primeiramente o conhecimento, ou eu posso passar por mérito. Como tem não conhecimento, a gente vai votar primeiro o conhecimento. Tá bom. Doutor Andrade, então a doutora Tatiana está não conhecendo a parte da correção do ressarcimento pela Selic. Não, eu estou conhecendo tudo, presidente. Está conhecendo tudo? Então, pode passar direto, então. Acho que não estava conhecendo um pedaço. Eu estou conhecendo todo o recurso. Então pode direto. Tá. Quanto à primeira matéria, qual seja, se no presente caso seria aplicável a tese da denúncia espontânea, sem delongas, entendo que assiste razão o sujeito passivo. Ora, quanto à equiparação das modalidades de extinção do crédito tributário, especificamente a compensação com pagamento para fins de aplicação da tese da denúncia espontânea, no presente caso, recordando o artigo 138, então eu trago aqui o artigo 138, que realmente traz o termo pagamento, né, que essa era a discussão que todo mundo já conhece. Entendo que a compensação, da mesma forma que o pagamento, são modalidades de extinção, conforme o artigo 156 do CTN, o que, por conseguinte, faz o caso refletir similaridade àquele apreciado pelo STJ, quando o julgamento do RESP 11.4902. Então, aqui eu trago, né, que a decisão do STJ, que fala que a denúncia espontânea resta configurada pela hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito sujeito ao lançamento da promulgação, acompanhando o respectivo pagamento integral, retifica, noticiando a existência da diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente, né? E no item 4, ele fala, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado menor, ele de necessidade de ofício constitui o crédito tributário atinente à parte não declarada, razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, e assim não houve a declaração prévia de pagamento, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea. Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado menor, ele de necessidade, ofício constitui o crédito tributário, atinente à parte não declarada e quitada à época da retificação, né? O STJ traz o termo recolhido integralmente, não pago integralmente, né? Então, esse é o ponto também. Própria vez que o deve se considerar para aplicação do 138 é a quitação, a extinção do débito, né? A compensação tem o mesmo efeito prático de origem do recolhimento, ambos surtem o efeito imediato de extinção de crédito tributário, são sujeitos igualmente à homologação pela autoridade fiscal. Aí eu trago a nota técnica COSIT número 1, que aplico ainda que extinta, né, que a nota técnica COSIT fala que com relação à aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de tributos não se pode perder de vista que o pagamento e compensação se equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os mesmos, como consequência a compensação também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea. Então, cabe considerar também decidido pela STJ, que decidiu que compensação se equiparava a pagamento. Aí eu cito o RESP 1122-131 de Santa Catarina. E aí eu trago aqui que o STJ considerou. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e devedores recíprocos, ela ontologicamente não se distingue de um pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores, o sujeito os recebe de volta. Então, dessa forma, eu voto por dar provimento ao recurso nessa parte. Contra a outra matéria, se cabe Selic no ressarcimento, eu estou aplicando a súmula CARF 154, né, que fala do termo inicial, sendo assim da análise dos autos, eu constato que a mora da autoridade fiscal analisar o pedido de ressarcimento foi somente depois de 6 anos, né, então eu entendo aplicável a súmula, e então eu estou votando por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo para aplicar a correção monetária pela taxa Selic. Na verdade, quando eu estou dando provimento, parcial ao recurso especial interposto pelo passivo, não é para aplicar a correção monetária, né? É ao contrário, né?
para falar, para, na verdade, aplicar a correção monetária, né, mas somente a partir ixi, aí é com o doutor Luiz, 36º dias da análise do pedido do contribuinte, né, então esse é o meu voto, presidente. Doutora Tatiana, eu mesmo me confundi aqui, achei que o senhor não tinha conhecido a parte, porque na parte dispositiva o senhor colocou só uma parte. Tendo em vista o disposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto por passivo para aplicar a correção monetária do taxa Selic, somente a partir do prazo. A senhora não colocou a outra parte no dispositivo. Parte da Salvo compensação. melhor juízo, a senhora dá provimento parcial para reconhecer a denúncia espontânea e aplicar a atualização sobre a parte revertida no âmbito do processo a partir do 360º dia. Obrigada, doutor Luiz. Sim, senhora. Eu me estimo confundido quando eu li o dispositivo aqui, achando que outra parte não estava conhecida. Não, eu peço desculpas, presidente, eu confundi aqui na hora de fazer o dispositivo, tá? Peço mil desculpas aí. Doutor Luiz, você queria falar? Então, era isso? Era apenas sugerir o fecho de acordo com o voto completo. Exatamente. Perfeito, doutor Luiz. Doutor Andrada. Bom, presidente, como é sabido, a matéria é conhecida por todos nós. Em relação à denúncia espontânea, eu abro divergência ao voto da doutora Tatiana, entendendo que não é aplicável o artigo 138 do CPN, que ele pede pagamento, né? E pagamento extingue o crédito tributário sem qualquer condição. Ao contrário, a compensação, que é o caso do presente processo, ela vem extinguir o crédito tributário sob condição resolutória ulterior, né? Então, não é a mesma... eu entendo que compensação não se equivale a pagamento para fins de aplicação do artigo 138 do CPN. Então, eu nego o provimento ao recurso especial do contribuinte em relação à denúncia espontânea, a divergência em relação ao voto da relatora, e quanto à aplicação da taxa da súmula CARF 154, eu acho que eu não sei se eu entendi errado o voto da doutora Tatiana, mas a hora que ela colocou aqui, sendo assim, da análise dos autos, constata-se a mora da autoridade fiscal em analisar o pedido de ressarcimento, cerca de 6 anos, o que entendo ser aplicável à súmula CARF 154. Salvo engano, essa súmula CARF não é, a oposição ilegítima não é ligada ao tempo, né? A oposição ilegítima é ligada, de acordo com o voto que foi o fundamento da edição da súmula CARF, a oposição ilegítima é ligada à matéria e não ao tempo. Ou seja, no presente caso, o acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso do contribuinte para reconhecer crédito sobre aquisições de pessoas físicas, cooperativas. Então, sobre esse reconhecimento de crédito, houve oposição ilegítima sobre essa parte, né, do crédito pleiteado, houve oposição ilegítima, e sobre essa parte, aplica-se a súmula CARF 154. Da forma como foi colocada aqui, a impressão que se dá é que está se dando provimento a todo a aplicação da taxa Selic sobre todo o valor pleiteado em razão da demora, cerca de 6 anos, para reconhecer o direito peditório. Então, sendo assim, eu vou abrir divergência quanto à conclusão, talvez quanto ao mérito, né, também. Porque... Oi? Doutor Andrada, concordo com o senhor. Eu vou colocar o seguinte, ver se melhora. Sendo assim, da análise dos autos, considerando que houve oposição legítima na parte reconhecida, né, entendo ser aplicável a súmula CARF 154. Melhora, senhora? Aí fica mais claro, eu também ia falar isso. Então, e essa é a minha pergunta, se toda a parte que subiu foi negada lá atrás. Vou colocar o seguinte,
Aí é provimento total em relação a isso, né, lógico. Ok, porque esse também é o meu entendimento. Então, sendo assim, da análise dos autos, considerando que houve oposição ilegítima sobre a parte reconhecida, já reconhecida, entendo ser aplicável a súmula CAR 154. Sobre a parte reconhecida do acordo recorrido, foi só ele que alterou. Doutor Luiz quer falar. Doutor Luiz, quer falar? A palavra do doutor Luiz. Eu só reitero a minha proposta feita anteriormente. A redação que eu costumo usar é atualização pela taxa Selic sobre a parcela da glosa revertida no âmbito do processo. Fica muito claro. A partir do 360º dia. Eu fiz uma pesquisa e vi que existem as duas palavras, 300º e 300º, têm o mesmo significado. 300º é bonitinho, doutor Luiz. Mas eu acho que tem mais um detalhe, desculpa, doutor Tatiana, eu acho que tem mais um detalhe, porque, veja bem, esse processo, ele foi acompanhado de um pedido de ressarcimento seguido de pedidos de declaração de compensação. Perfeito. Então, se o crédito foi totalmente utilizado dentro do prazo de 360 dias, não cabe nenhuma correção monetária. Né? Se ele já foi utilizado em compensação dentro de 360 dias do protocolo do pedido, não cabe. Pela análise que a gente está fazendo aqui, não dá para ter certeza se a compensação foi efetuada sobre todo o crédito ou se as compensações foram parciais, mas eu acho que teria que ter um alerta sobre isso. O crédito aproveitado após os prazos de 360 dias, né? Alguma coisa assim. Doutora, não sei se vocês me entenderam. Eu entendi. Eu vou colocar o seguinte, aí vocês me ajudam na complementação, tá? Sendo assim, da análise dos autos, considerando que houve oposição ilegítima sobre a parcela da glosa reconhecida no acordo recorrido, aqui, entendo ser aplicada a súmula CAR tal, desde que, né, aí a gente já coloca a restrição, desde que não tenha sido utilizado, né, desde que não tenha sido utilizado com outros débitos ou não? Como que seria? Dentro do prazo de 360 dias. Dentro do prazo de 360 dias. Perfeito. Então, presidente, eu acompanho em parte a relatora. Na verdade, eu dou provimento parcial só em relação à taxa Selic nos termos do voto da relatora. Doutor Luiz. Acompanho a divergência, presidente, já é matéria conhecida. Só lembrando, a questão da compensação equivaler a um pagamento, porque ela pressupõe ter existido um pagamento indevido anteriormente, ela somente pode ser considerada se houver homologação, seja ela tácita ou expressa. No caso, não houve homologação antes da declaração. Portanto, não se pode nem presumir a existência de um pagamento anterior. Só confirmando o entendimento do doutor Andrada. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência, presidente. Eu só um adendo em relação à questão da taxa Selic. Nos meus votos, eu costumo deixar claro o que foi revertido para facilitar a aplicação da taxa Selic para a autoridade local, mas é só uma sugestão. Colocado IRPF, né? Cooperativas e pessoa física. Ok. Então, acompanhe a divergência, presidente. Doutora Érica. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanhe a relatora. Nós votamos vários processos desse ontem, né? Exatamente iguais. Obviamente o resultado tende a ser o mesmo. Então, o resultado é o seguinte: por unanimidade de votos, vai ter uma baixa qualidade. Como é que a gente monta esse resultado? Então, fica por unanimidade de votos, dá provimento. Presidente, posso fazer uma sugestão? Sim, doutora Vanessa.
O resultado não seria por voto de qualidade dado provimento parcial somente com relação à correção monetária e tal? Isso, seria a segunda parte, especificar um pouco mais. Vencidos, Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa, que davam provimento parcial em maior extensão. Exato. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso, somente em relação... Pagou, mas... Pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso, somente em relação à aplicação da correção monetária, então a aplicação da súmula 154, vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir, que davam provimento parcial em maior extensão. Exatamente. Então, obrigado, doutor. Vamos agora fazer um intervalo de... Voto vencedor. Voto vencedor, doutor Andrada. Foi o mesmo de ontem, né? Doutor Andrada, pode pegar até meu voto de ontem. Obrigado, doutor. Vamos fazer um intervalo. A pedido da doutora Érica, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Votaremos 11h05.